Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Esquadrão Cidadão nesta sexta-feira. Já estamos aí, né, findando o ano, dezembro, e mais uma vez nesta tarde TV e também pelo Facebook. Nós agradecemos desde já a colaboração, a participação e o apoio de todos vocês nessa jornada do Esquadrão Cidadão. Sou Simone Soares, psicopedagoga. Comigo nesta tarde também, meu doce companheiro de todas as tardes de sexta-feira. De sexta? Só de sexta, sábado, domingo. Não, todos os dias. Meu esposo, doutor Júlio César Castro, advogado. Doutor, boa tarde, doutor Júlio. Boa tarde, doutora Simone. Doutora, é uma alegria ótimo. estar aqui, tornar esta casa que nos acolhe de uma maneira fantástica. E para conversar com vocês, mais uma vez, sobre temas diversos, temas de interesse da sociedade. E isso é muito bacana. Eu vou começar os esclarecimentos de hoje, ou esse bate-papo, né? É meio que com um esclarecimento e um pouco de desabafo, sabe, Simone? Porque a gente... Não, na verdade, a gente vai dividir algumas coisas com vocês. Nós somos abordados nos lugares que nós vamos. A gente vive como qualquer outra pessoa aqui na cidade de Cabo Frio. Somos vistos o tempo todo, né? Na academia, no mercado, qualquer lugar, né, Simone? E que bom, né? Eu conheço vocês, eu vi vocês, a gente fica feliz. A gente fica feliz, né, de ver e tal. Mas, invariavelmente, a pergunta que nos fazem deflui no seguinte sentido. Poxa, vocês curtem o programa de vocês, vi vocês na televisão e vocês têm pretensões políticas, né? E aí a gente quer bater esse papo com vocês para esclarecer que a gente não tem pretensão política nenhuma, né, Simone? Nenhuma. A gente quer realmente viver o restante de vida que nos falta. Espero que sejam muitos anos, né? Mas em paz, né? Com a nossa família e com a nossa consciência. A gente trabalhou tanto esses anos todos e não pretende tirar nossa paz com essas questões, não que sejam menores, mas é um lugar comum, né? Então, eu fiquei me perguntando, né, será que... Porque, invariavelmente, né, Simone, as coisas que a gente vê, e eu não estou falando aqui da Jovem TV, que tem programas muito legais, assim, o próprio Alex, que nos precedeu, é um programa de entretenimento. Ele traz muita gente de política. Informação mas também. Ele traz informação. Não é um programa que é direcionado para A, ou para o grupo A, ou para o grupo B, né? Então, a gente quer esclarecer que a gente não é de grupo nenhum. Nem do A, nem do B, nem do C, nem do D. Né? A gente quer, de alguma forma, que a sociedade... a gente passe alguma coisa de útil para a sociedade, porque o que a gente vê aí é estarrecedor, né, Simone? Você que lida com educação e a gente que conversa em casa sobre essas coisas, a gente vê coisas estarrecedoras. Então, é preciso que o público saiba determinadas coisas que não são faladas. Então, a gente não vai falar aqui em defesa de A nem de B. A gente vai falar para o senhor e para a senhora que assiste o nosso programa, que respeita o nosso programa e que quer se informar, quer se inteirar de uma coisa ou outra que a gente fala sobre lei, uma coisa ou outra que a gente fala sobre educação, para ajudar você que está em casa aí, né? Então, a gente quer deixar claro que não recebe dinheiro de nenhum político, né? E nem de grupo A, nem de grupo B, e a gente nem fala disso, né? A gente está aqui interessado em fazer o bem e receber o bem também. Sim. Né? Porque se tiver alguém interessado, um empresário interessado em ajudar a patrocinar o programa, é outra história. A gente vai ficar muito agradecido até. Com certeza. Né? Olha, eu tenho interesse de veicular a minha marca a um programa que tenha um nível legal,
né? Porque você vê, a gente fala aqui, a gente está comentando isso, né? A gente vê esses programas por aí de redes locais, o cara nunca fala sobre nada. Ele entrevista alguém para falar para ele, né? E a gente senta aqui e dá a cara para bater, a gente procura passar um pouquinho de conhecimento, procura fazer com que a pessoa saia daquela zona de conforto. Às vezes a gente, em que pese o fato da gente tentar falar para as pessoas que são leigas, né? Tanto na área de educação como na área de direito, a gente não fala aqui para uma plateia seleta de juristas nem de educadores. A gente fala para o povo. A gente quer que o povo veja e o povo perceba, olha, pô, nisso eu estou sendo enganado, naquilo eu posso fazer melhor para o meu filho. Sim, né? A intenção é só essa. A intenção é essa. O objetivo né? é esse. E a gente também não tem a intenção de ferir ninguém aqui. A gente tem a intenção de falar o que a gente estudou e entende que é correto pela nossa experiência de vida e de estudo. Eu passei anos estudando para ser advogado e faço o que amo hoje. Então, eu sou muito feliz. E continua estudando, né? E continua. Porque a gente não pode parar, A gente não pode por parar. Isso que, Estudamos esses anos todos e continuamos estudando para fazer o que eu gosto. Então, e fazer o que nós gostamos. Sim. Então, e defender, no meu caso, causas justas. Né? Porque eu, a essa altura da vida, me dou o direito, me permito defender causas justas. Eu não vou assumir causas que eu sei que o cara, de alguma maneira, está errado ou fez alguma coisa para ferir o outro. Né? Então, nesse sentido, a gente está tranquilo e não tem pretensão política e nem defende aqui, tem patrocínio do fulano, do ciclano. Não, a patrocinadora aqui é a dona Simone, ela que patrocina tudo. Né? Então, eu digo isso porque aqui na casa tem alguns programas legais, como a gente estava falando, né? Tem o programa do Alex, que eu acho legal, e tem o programa do Zezinho, que eu também acho legal. Sim. Né? Eu já até falei isso com ele. Eu falei, olha, a graça do teu programa é você falando. Né? Mas ele passa uma mensagem muito bacana para que a pessoa saia do lugar comum. Né? Eu nem te contei isso, mas outro dia cortando o cabelo, aí falando pro rapaz lá, pro pessoal que estava lá, né? Poxa, assiste meu programa, me prestigia e tal, prestigia a gente lá na Jovem TV, tem programas legais. Você já viu o programa do Zezinho? E você sabe que o rapaz que corta o meu cabelo é jovem, né? Ele falou, Zezinho? Que Zezinho? Quer dizer, ele está acostumado a ouvir aquela mesma música ali, eu já falei isso também outras vezes, né? Ouvir aquela mesma música, aquele mesma coisa. A educação é essa lástima que a gente vê aí, que o professor, coitado, ganha mal, não tem condição de trabalho. Um aluno desse da rede pública, por exemplo. Saiu na mídia essa semana, né? Agora puxando, já que falei educação, eu gosto muito de falar da educação. Aí, olha aí o resultado do Brasil, onde nós estamos, né? Constatou-se que o aluno sai do Fundamental 2, ele não sabe resolver coisas básicas de matemática. Nós estamos atrás de países da nossa própria América do Sul. Isso é deprimente. Né? É complicado. É terrível. Então, assim, a gente fica numa situação que o nível cultural é muito ruim, né? As pessoas não conhecem coisas básicas porque não têm oportunidade de conhecer, né? A gente, recentemente, nós fomos ao Teatro Municipal ver aquele maestro lá não sei de onde era, do Afeganistão, né? Do Afeganistão. Do Afeganistão. Pô, uma orquestra maravilhosa. Sinfônica. Sinfônica maravilhosa, né? O maestro muito bom. Então, quer dizer, as pessoas não sabem o que é uma música clássica, as pessoas não sabem o que é sabe, literatura, não conhecem, porque não tem a oportunidade de se envolver com aquilo. Né? Você sabe que eu sou um estudioso da literatura romântica, segunda geração, a geração byroniana, de Álvares de Azevedo, de Fagundes Varela, que tem poemas maravilhosos. Né? E você viaja ali naqueles poemas, naquela literatura, naquelas frases, e você
sabe? E as pessoas não têm a oportunidade de saber o diferente. Aí escuta funk, 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 funk o tempo todo. Estou dizendo que é bom ou que é ruim, cada um tem o seu gosto, mas tem a oportunidade de ver outras coisas. Sim. E o Zezinho, nesse sentido aí, ele faz um trabalho legal, porque ele mostra para a pessoa que tem outras coisas, tem outras opções, né? E o que a gente vê aqui em Cabo Frio, na região dos lagos, é o mais do mesmo. É gente entrevistando o outro e política o tempo todo. Não que política não seja importante, mas não é só isso. E a gente fica refém desse tipo de coisa. Então, eu digo isso para introduzir o assunto licitações. Né? Eu coloquei licitações, mas na verdade a gente colocou o título lá de... Como é que a gente colocou o título de... Que é o título do seu... A necessidade básica da criança. As necessidades básicas da criança, né? Não deixa de ser uma necessidade básica da sociedade, né? A licitação. A licitação é um mecanismo de controle social, em que a sociedade tem controle dos gastos públicos e um dos mecanismos é a licitação. Você pode fazer aquela benfeitoria, mas você tem que licitar via de regra. A licitação é uma lei muito restrita, ela só permite a ausência de licitação em casos muito específicos, né? Que eu não vou entrar em detalhes aqui por ser muito técnico, mas em casos muito específicos de emergenciais, né? Situações de emergência, de calamidade pública, etc., né? Permite a ausência de licitação. Só que existe aí também um outro caso de dispensa de licitação, que é a dispensa de licitação para artista renomado. Não tem como, gente, você licitar o Roberto Carlos, o Djavan, o Ivan Lins. Não tem como licitar, porque são artistas renomados que não podem ser mensurados por meio de licitação. Olha, o Djavan aí, e o Roberto Carlos, quem dá mais... Não pode ser assim. Quem vai fazer mais barato. Quem vai fazer mais barato. Não pode ser dessa forma. Então, a legislação permite a dispensa da licitação. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que A, nem que B, nem que grupo A, nem que fulano, nem cicrano fez ou fará alguma coisa nesse sentido. Eu estou dizendo que é uma brecha na lei que suscita dúvida na hora da prestação de conta, porque o gestor público, seja ele de que esfera for, que contratar um show desse, pode dizer que o show custou 1 milhão e, na verdade, o show custou 100 mil, né? Custou X, mas custou, em verdade, custou 50X, porque ele é dispensado de licitar, ele pode acordar o valor que ele quiser lá com o empresário do artista e o povo não vai ter esse controle. Não há um controle social para que seja apurado de forma correta esses valores. Então, isso é uma coisa que a gente precisa falar para o povo. Porque o povo, Simone, não sabe disso, né? O povo vai dizer assim, olha, o fulano no Brasil, ou no estado do Rio, ou na cidade tal, o gestor é muito bom, porque ele trouxe 500 shows de artistas renomados do país. Olha só, ele está fomentando a cultura. Ele pode estar fomentando a cultura, ou ele pode estar embolsando também dinheiro. E isso é uma forma, é uma das mágicas que eu conto aí, né? E que a população precisa saber. Há dispensa de licitação para artista renomado. Então, nesse sentido que esse programa existe, é para esclarecer o povo, porque o povo não tem e não precisa necessariamente realmente ter esse conhecimento jurídico. Ele não estudou para aquilo, estudou para outra coisa, ou infelizmente não teve a oportunidade de estudar. Então o povo precisa saber, minha gente, disso. Entendeu? Essa é uma das mágicas que muitos gestores aí utilizam
para desviar dinheiro público. Isso é uma verdade, eu não posso deixar de falar. E para não te interrompendo, mas já te Não, interrompendo, pode falar. Júlio, é o que eu brinco às vezes e falo, é a política do pão e circo, né? É claro. Porque aí você mascara uma situação, né? Sim. Você traz um artista ou vários artistas ou faz aquele bafafá todo, e aí a população se alegra, né? Porque, nossa, o cara está fazendo, a cultura está bombando, né? Esse cara é muito Sim. bom. Mas aí mascara o problema. O pessoal não recebe, a rua está esburacada, não tem... N questões, né? Que aí dá uma certa mascarada na situação. Desvia um pouco o foco, né? Exatamente. Do povo. É isso. Vou aproveitar aqui, no tempo que me cabe, né? Tá faltando um pouquinho para eu terminar minha fala, mas não podia deixar de abordar esse assunto e de informar a população. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha tia Maria, né? Minha tia Maria, eu visitei minha tia essa semana, fez um bolo de chocolate lá, ó, nota 10. Beijo, tia. Beijo, prima Elia. E meu sobrinho, Júlio César. Tá bom, meu filho? Um beijão para vocês aí. Fiquem com Deus. Nós vamos pro comercial e já já a gente volta. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidade Zen, Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família. Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Davi entregou ao pai seu boletim. Enquanto este se mantinha silencioso, ainda em estado de choque, Davi perguntou: Pai, você acha que essas notas são resultado da hereditariedade ou do ambiente? Muitos pais hoje não estão certos se os problemas de seus filhos são resultado do que herdaram ou aprenderam de seus pais,
ou das pressões e padrões produzidos pela sociedade. Criar filhos nunca foi tarefa fácil e hoje tudo piorou. O mundo parece estar girando cada vez mais rapidamente. Uma avalanche de novos conhecimentos se precipita sobre eles. Os filhos estão crescendo em circunstâncias muito diferentes daquelas experimentadas pelos pais. A nova geração tem de competir a todo custo, enfrentando pressões mais poderosas do grupo e tensão emocional intensa. Isto significa que bons pais são mais necessários do que nunca. Significa que moldar vidas exige tempo, tolerância, paciência, fé, abnegação, amor e trabalho. Bem, eu trouxe um trecho de um livro muito interessante do autor John Drescher, que fala, e para introduzir a minha fala nessa tarde, eu penso que chega final de ano, a gente fica muito reflexivo em várias situações da nossa vida, né? E como o meu campo de trabalho é a educação, é a formação, a preocupação com a vida de crianças e adolescentes. E não tem como, nesse momento, a gente não parar para refletir. E chegando ao final do ano, ouvindo algumas coisas, né, pela própria experiência dentro de escola e no consultório, a gente faz aquele levantamento do ano, né, do que foi. E aí me trouxe esta reflexão para essa nossa tarde no Esquadrão Cidadão, quando entramos na área da educação, especificamente. Quais as necessidades que o meu filho tem, além de coisas que eu sei que eu tenho que prover para ele, né? Eu sei que meu filho, eu preciso garantir uma educação de qualidade, uma boa alimentação, moradia, assistência médica, isso inclusive é lei, né? O Dr. Júlio várias vezes pontuou isso para a gente aqui nas nossas tardes. Mas a minha pergunta e a minha reflexão para nós nesta tarde é o seguinte: que filhos nós temos preparado para enfrentar os desafios que essa vida hoje em dia, baseado principalmente nesse trecho do livro que eu trouxe para a nossa reflexão, nós temos preparado para tudo que a vida tem nos colocado? Eu tenho falado já em alguns programas, né, que é muito importante nós educarmos emocionalmente o meu filho. Nós vemos isso o tempo todo na mídia. E eu sei que, além das necessidades básicas de comer, se alimentar bem no dia a dia, ter uma boa educação para o meu filho, colocar para ele coisas que eu consigo, né, suprir até economicamente e dar para ele no dia a dia, mas que outras situações eu preciso reforçar. Quais outras necessidades o meu filho tem? Muitas vezes a gente fica muito preocupado, isso é óbvio, né, no dia a dia, de suprir essa necessidade, muitas e várias vezes material. Mas eu, pela correria do dia a dia, eu quase sempre me esqueço que eu tenho um ser ali informação, né? Então, eu preciso cuidar desta educação, trazer o meu filho para esse mundo. Isso é muito fácil, né? Colocar uma criança no mundo é muito fácil, mas eu preciso não só prover os meios básicos, mas outras necessidades eu preciso suprir. E uma questão que eu tenho falado muito e o tempo todo batido nesta tecla é educar emocionalmente o meu filho. Então, para esta tarde, eu trouxe algumas necessidades para a nossa reflexão, agora levando em consideração esse balancete de fim de ano que a gente faz, que você, pai, você, mãe, consiga repensar algumas coisas nessa virada de ano aí, né, para 2020, o que eu, família, o que eu, pai e mãe, preciso plantar ainda no meu filho enquanto há tempo, né, porque muitas vezes a gente fica assim, é aquela velha frasezinha, porque eu escuto muito, né, onde eu estou errando, o que eu estou fazendo, e às vezes vem a gente dá a dica, fala, instrui, orienta a família, né, isso acontece tanto na escola quanto comigo lá, atendendo no consultório. Então, e a pessoa
pelo dia a dia, pela correria, ou por muitas vezes achar que a gente, às vezes, a psicopedagoga está falando demais, não é por aí, não. É exatamente baseado naquilo que a gente vivencia, que a gente procura orientar os pais, porque a gente tem a experiência, a gente vê lá na frente quais frutos, bons ou ruins, infelizmente, aquela família pode colher, né? Então, há uma preocupação muito grande. Então, eu gosto muito de trazer essas reflexões, que são reflexões para a vida. Educar o meu filho para a vida, isso é muito importante. Então, eu trouxe hoje algumas necessidades, que eu chamo de também necessidades básicas da criança, né? E para a nossa reflexão. Então, vamos lá, papel e caneta, porque são muitas dicas hoje, eu gosto sempre de brincar e frisar isso aí. Então, vamos lá. Primeira necessidade que a criança precisa, desde o ventre, é um sentido de significado. E, às vezes, a gente acaba falhando nisso aí e levantando algumas suposições falsas a esse respeito. Uma primeira suposição falsa é de que o relacionamento pai e filho tem prioridade sobre o relacionamento marido e mulher. Então, eu, família, eu, pai e mãe, preciso saber que o meu relacionamento esposa e marido é uma coisa, o meu relacionamento pai e filho é outra coisa. Então, a gente ter muito cuidado nesse sentido aí, para que no dia a dia a gente não faça essa confusão e vire uma bagunça isso aí, não sabe o papel de pai, o papel de esposa, o papel de filho, né? Isso a gente lida muito e, por incrível que pareça, isso reflete muito negativamente na vida das crianças. A gente percebe isso muito na vida escolar também. Uma outra suposição falsa é de que a criança tem sempre o direito de ser o centro das atenções. Isso aí, você ter o seu filho o tempo todo centro da atenção, não é sinônimo de que você está dando o devido significado àquela criança. Então, é um alerta, aí, um cuidado. E uma terceira suposição falsa é que a criança deve ser empurrada o mais rapidamente para ela desempenhar papéis para os quais ela ainda não está amadurecida. Então, isso é uma outra coisa que a gente, pai e mãe, precisa ter um cuidado bem grande. E aí, o que eu faço, então? Como eu construo um sentido de significado para a vida do meu filho, da minha filha? Primeira coisa é que a sua atitude como pai e mãe sempre vai afetar a autoestima do seu filho. Sempre. Volto a dizer, isso é desde o ventre. Não é à toa que cada vez mais a neurociência está explicando situações que a gente alerta, estuda e debate com relação a isso, né? Como que eu diretamente influencio a autoestima do meu filho a partir da minha atitude como pai e mãe. Outra coisa interessante para construir um sentido de significado é deixar que seu filho ajude em casa, né? Isso é uma coisa bem importante, principalmente quando ele já tem idade para isso. Apresentar seu filho a outras pessoas, né? Para ele se sentir importante, ver que ele tem uma importância na vida da família. Deixar, muitas vezes, que a criança fale por ela mesma, né? A gente tem, às vezes, a terrível mania, igual aquela situação que quando leva a pessoa ao médico, às vezes as pessoas fazem até um pouco de piada com isso, né? Você leva a pessoa ao médico, fala assim, o médico pergunta, o que você tem? Aí o outro responde, ele tem isso, ele tem aquilo, ele está sentindo outro. Não, deixe que a criança, muitas vezes, fale por ela, né? Dê à criança o privilégio da escolha e respeite a opinião dela quando for possível. Né? Não deixar, obviamente, não fazer o contrário o tempo todo, deixar que ela escolha, deixar que ela faça o que ela quer, não é isso. Mas dar a ela o privilégio dela escolher também e, sinceramente, quando é possível, respeitar a opinião dela. Passar tempo com seu filho, mas tempo de qualidade, né? Quantidade muitas vezes não é qualidade. Eu posso às vezes ficar um tempão ao lado do meu filho, mas não estou ali de corpo e alma, né? Não estou por inteiro. Então, não é quantidade, é a qualidade do tempo que eu passo com meu filho. Isso é muito importante. Encoraje o sentimento de dignidade e importância. As crianças ficam mais responsáveis, né? Ficam mais felizes, a autoestima vai lá em cima quando a gente demonstra confiança nelas. Isso é muito importante. Bem,
Então, a primeira necessidade da criança é uma necessidade de significado. A segunda necessidade que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta tarde é que as crianças precisam de segurança. Veja bem, não só a segurança de você segurar a mãozinha dela na hora de atravessar a rua. Eu gostaria muito que a gente não voltasse o enfoque da segurança emocional, da segurança que eu preciso garantir para o meu filho também na hora de construir esse emocional do meu filho. Quais condições, infelizmente, criam um sentimento de insegurança na criança? Uma primeira situação é quando tem conflito entre os pais. Isso por que ele vem em primeiro lugar? Porque isso é até meio óbvio, né? À medida que a criança vive num ambiente de conflito, de briga, de confusão, automaticamente ela vai se sentir insegura, independente da idade, né? Mobilidade, muita mudança, às vezes, infelizmente, por causa do trabalho. Eu sempre lidei muito com isso na escola. Os pais precisam se mudar, né? Então, eu tive uma situação uma vez que a mãe chegou e falou assim: meu filho não consegue fazer amizade com ninguém, não tem amiguinhos na escola, porque eu mudo muito por causa do meu trabalho. A gente muda de uma cidade para outra, de um estado para o outro. E aí ele fala sempre assim: mamãe, eu não vou nem criar amizade com ninguém, porque daqui a pouco a gente vai mudar mesmo. Então, essa questão cria uma insegurança na criança também. Falta de disciplina adequada. A criança, para se sentir segura, ela precisa o tempo todo também ter regra, né? Então, é preciso que a gente já estabeleça a regra na vidinha deles desde cedo. Isso é muito importante. A ausência dos pais, né? É preciso explicar para a criança: olha, o papai ou a mamãe precisa se ausentar por questão de trabalho ou porque vai fazer alguma coisa. Então, você colocar para a criança, ter esse diálogo com a criança o tempo todo, para que vá já crescendo nela esse sentido, esse sentimento de insegurança. Outra coisa também que causa a insegurança nelas é você criticar o tempo todo, né? E você preferir coisas a pessoas, né? A gente tem, eu estava até pensando um dia desses, como a preocupação agora, então, quando chega por perto do Natal, né? A preocupação é claro que a gente quer presentear, a gente quer fazer um agrado à família, aos filhos, enfim. Mas os pais, muitas vezes, para poder tirar aquela situação, né, o peso na consciência de que, poxa, eu passo pouco tempo com meu filho, eu trabalho demais, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sustentar, e aí eu vou suprir essa necessidade com coisas, né? Então, dê mais atenção às pessoas, né, e não às coisas, sobretudo às coisas materiais. Outra coisa, né, que pode causar muita insegurança nas nossas crianças é ver os pais discutindo em tempo todo, a insegurança do pai. Agora resolve com seu pai, não, agora resolve com sua mãe, seu pai. Então, ter o cuidado de nem tudo a gente pode falar na frente da criança, né? Então, isso pode trazer sentimento de angústia, de medo, de insegurança. Tá, mas então o que promove segurança? Segurança entre o pai e a mãe. A criança percebe, né, quando tem harmonia entre os pais. Um amor generoso e contínuo dos pais pelos filhos, né? Você não só apenas falar, mas demonstrar isso, né? Uma rotina regular também, isso promove segurança para os filhos, né? A gente tem uma rotina com as crianças. A influência do toque. Quantas vezes na escola, e é até triste falar isso, as crianças chegam e querem ficar agarradas a gente, porque está faltando isso hoje em dia. O pai chegar, abraçar o filho, acariciar o filho, né? Ficar ali. Isso traz uma força psicológica positiva muito grande, que promove uma segurança emocional nos meus filhos muito grande. Então, tem criança carente de um carinho, de um abraço, de um afago do pai. Olha que coisa triste até de falar, né? Mas a gente lida com isso o tempo todo. E o sentimento de que ela pertence a um lugar, que ela pertence a uma família. Isso é muito importante para criar essa situação de um clima de segurança para a minha criança. Uma terceira necessidade básica para a minha criança é ela se sentir aceita, né? Ela se sentir aceita, ter esse sentimento de aceitação. Então, o que dá lugar ao sentimento de aceitação? Como que eu faço isso?
Primeiro, reconheça que o seu filho é um ser único, por mais que você tenha... Até questão quando são gêmeos, né? Eu tenho, meus filhos são gêmeos, mas mesmo sendo gêmeos, cada um é de um jeito, né? Cada um tem o seu jeito, o seu tempo de se organizar, enfim. Respeitar o seu filho e reconhecê-lo como um ser único. Outra coisa importante, ajude a criança a descobrir satisfação nas coisas que ela tenta, né? Às vezes ela tenta e não consegue naquele primeiro momento, mas depois ela vai de novo. Então é importante para a criança se sentir o tempo todo ali feliz com as pequenas tentativas dela. Deixe que a criança saiba que você ama, né? Realmente é importante para a criança, né? Naquele momento ali, não só que você fale, mas que você demonstre isso, né? Por meio de atitudes, né? Mantenha um relacionamento sincero com o seu filho, com a criança, né? Sente com ela, converse com ela, ouça o que o seu filho tem para dizer, porque é muitas vezes aí que eu consigo pegar muita coisa e consigo resolver. Mas se eu não paro para ouvir, às vezes a gente na correria, no dia a dia, no estresse, a gente deixa passar muita coisa. E aí, quando a coisa, infelizmente, lá na frente, né, caminha para um lado ruim, a gente não sabe, meu Deus, onde que faltou? Então, preciso parar e dar atenção às coisas que meu filho às vezes quer me falar. Permita também que o seu filho cresça e se desenvolva, né, do modo dele. Uma quarta situação, né, uma outra necessidade básica é que as crianças precisam amar e se sentir amada, né? O que a gente estava falando o tempo todo agora, final de ano, a gente precisa parar para fazer refletir nesse sentido também. E o amor não só verbalizado, mas o amor demonstrado, a criança... Você envolve a criança de confiança quando ela se sente amada. Quem de nós não gosta, né? Ainda mais um ser que está em crescimento, em desenvolvimento. Então, demonstre o tempo todo para o seu filho que você o ama, né? Não só falando, que falta também falar muitas vezes, meu filho, eu te amo você, né? Mas também que ele se sinta amado o tempo todo. Bem, nós vamos dar uma pausa, né? Deixa eu, Simone, claro. Só mandar um abraço aqui. A gente tem uma telespectadora fiel aí também. Temos. A senhora Joanita Carlos. Sim. Ela está sempre com a gente aqui, curtiu. Muito obrigado, senhora Joanita, pela atenção que a senhora... Pela sua... Como é que eu vou falar, Simone? Por acompanhar, pelo apoio, né? Por acompanhar, pelo apoio, né? Pelo apoio, A gente vai para o intervalo, já a gente volta com o Esquadrão Cidadão. Colégio Futuro, educando com Cristo. Nossa missão é educar com amor, transmitindo conhecimentos que possibilitem a formação de cidadãos com caráter irrevogável e formar profissionais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho. Possuímos uma equipe de profissionais qualificados, ensino de qualidade, laboratório de raciocínio lógico, robótica expoente e uma ótima infraestrutura, da educação infantil ao ensino médio. Unidades em Jardim Esperança, Parque Burle, Caminho de Búzios, São Pedro e Araruama. Aqui no Colégio Futuro, seu filho é nosso filho também. Venha fazer parte da nossa família.
Pensou em presentear aquela pessoa especial? Então, pensou em Dual Presentes. Tudo em lembranças, presentes, papelaria, caixas de joias, agendas, cadernos e livros personalizados. Produzimos embalagens de presente. Temos também caixas organizadoras, canecas, aromatizantes e linha infantil de decoração. Novidades e lembranças é aqui. Venha nos conhecer. Pensou em presentear? Vem para Dual Presentes. Rua José Bonifácio, 410, Centro de Cabo Frio. Telefone 22 99922 2297. 22 99922 2297. Bem, nossa reflexão nesta tarde, hoje no Esquadrão Cidadão, é sobre as necessidades do meu filho, além do básico de comer, estudar, ter uma casa. Necessidades que as crianças precisam ter também muito bem organizadas para ter uma vida emocionalmente equilibrada, né? Isso é muito importante que eu garanta, sobretudo nos dias de hoje, nessa loucura que nós temos vivido, garantir a educação emocional dos meus filhos também. Então, dentre as necessidades que eu falei de amor, de aceitação, de significado, eu volto agora dizendo que a minha criança também precisa de elogio, né? Então, elogie o desempenho da criança, elogie aquilo que é responsabilidade dela no dia a dia, que ela está dando conta. Elogie com sinceridade, porque a criança é muito esperta, ela sabe quando você está fazendo da boca para fora, né? E não é de coração. Quanto mais cedo você elogiar a criança, né, mais ela vai se sentir encorajada a fazer as coisas. Elogie também tudo que a criança fizer por iniciativa própria, né? Isso para a criança é muito importante. A atitude dos pais diante da criança é tão importante quanto suas palavras de ânimo. Então, você tendo uma postura, né, como exemplo para o seu filho, é tão importante quanto você apenas falar, né? Outra situação também que eu acho que é muito importante a gente falar e sempre falar é que outra coisa que eu preciso educar meu filho é para a disciplina. Mas aí não é a disciplina que castiga, né? Porque castigo, ele tem um tempo ali e muitas vezes fica e não permanece para a vida toda. E não é isso que a gente quer. Se eu quero educar o meu filho e educá-lo para a vida, eu tenho que entender que aquilo que eu disciplino, aquilo que eu construo na vida, aquilo que eu semeio, ficará para a vida toda. Então, a disciplina envolve a modelagem total do caráter da criança, né? Você encorajando o seu filho com bom comportamento, sempre corrigindo aquilo que é inaceitável, é o correto, né? Não adianta bater, matar, não vai, né? Aquilo ali, naquele momento, vai ficar gravado como uma coisa ruim, mas não fica a reflexão disciplinar, que é o que a gente precisa, né? Os pais o tempo todo têm que se perguntar o que eu quero, qual é o propósito da disciplina disso aqui com meu filho, né? O que eu quero alcançar com ele. Então, você pai, você mãe também se perguntar, né? O que eu preciso, por que eu estou fazendo isso com meu filho, para quê, né? Ouça as explicações do seu filho antes de tirar conclusões. Às vezes ouça os dois lados, né? O seu filho traz uma situação, você já vem logo... Não quero, não vou ouvir. Então, ouça para que você realmente consiga ali estabelecer e ver o que de fato aconteceu numa situação qualquer que seja, no dia a dia. Explique suas decisões sempre que possível, né? Para a criança entender por que você ficou sem o tablet hoje. Por que você ficou essa semana sem a televisão? Explicar para ela, não dizer,
Pai, por que isso? Porque sim, porque não? Não. Explica para a criança, principalmente quando ela tem uma idade, aliás, desde pequeno, né? Eles já conseguem entender, desde que você fale uma linguagem que eles entendam, né? E você sempre exigir obediência, né? Você tem que colocar para ele que o pai e a mãe é você, né? Ele é a criança. Então, à medida que você disciplina, que você faça essa, trace, né, esse diálogo com a criança, né? A repreensão deve ser de acordo com a ofensa. Por exemplo, uma mentira não deve ser castigada na mesma medida que a criança derramou um copo de leite. Então, se você não tem uma medida também para aquilo ali, para aquela sua atitude disciplinar com a criança também fica sem referência. Então, ter muito cuidado na hora de repreender, né? Ter uma postura muito terrível para uma situação, quando a situação não exigir, e menos terrível com uma outra situação no dia a dia. Evite medidas disciplinares radicais, humilhar seu filho na frente de outros, chamar a atenção, fazer um escândalo na frente de outros, isso de outras crianças, em público, em grupo, isso jamais vai surtir um efeito positivo com seu filho. Eu tenho a certeza, absoluta certeza disso, né? E uma última situação que eu queria muito deixar, e aí já levando para fechar minha fala, é que a criança precisa de uma orientação espiritual. Veja bem, quando eu digo orientação espiritual, eu não estou dizendo de religião, não estou enfocando a situação religião. Quando eu falo de orientação para uma vida pautada em generosidade, em resiliência, em altruísmo, para que as crianças, sobretudo dessa geração, possuam valores e atitudes que transcendam este mundo caótico que nós estamos vivendo, né? A gente tem vivido o tempo todo, a mídia está mostrando isso aí, cenas de brutalidade, cenas de preconceito. Então, a gente desde cedo já instruiu meu filho no caminho correto, onde ele tem que andar, né? Para que ele cresça uma pessoa do bem, para ele crescer já com essas sementes do bem na vida e no coração dele, né? Simone, é rápido, não vou tomar muito seu tempo, não. Hoje passou uma reportagem na televisão de uma senhora que não pegou um táxi. Você viu, né? Sim, porque o motorista era negro. Era negro. Né? E nós temos sobrinho negro. Sobrinho negro, sim. Né? E com muito orgulho. Sim. Porque é preciso que diga isso também para as pessoas. A parte do DNA relativa a tez da pele é 5% de todo o DNA de um ser humano. Sim. Então, quer dizer, aquele ser humano ali que tem a tez mais escura do que a minha, e do que os meus olhos verdes ou azuis, eu não sei, pode ter descendência europeia muito maior do que a minha. Sim. Né? Então, vamos parar, minha gente, com essa palhaçada em pleno século XXI de fazer esse tipo de coisa, de discriminação com as pessoas ou pela opção sexual, por cor de pele, por qualquer coisa que seja. E qualquer situação, a gente vê o tempo todo isso aí. Infelizmente, essa semana também veiculou na mídia, mataram um senhor de 60 e poucos anos, morador de rua, e eram adolescentes. Gente, entende por que eu sempre volto nesta tecla? Vamos educar nossos filhos, sim, dar uma boa escola, alimentação saudável, show, isso aí é ótimo, é isso aí. Mas eu preciso educar meu filho para ele ser uma pessoa do bem. Para ele ser uma pessoa que não vai por aí sair espancando, discriminando ninguém. Sim. Isso, foi o que o doutor já falou, século XXI, 2020. Nós precisamos virar essa página e cabe a nós, família, pai, mãe, fazer isso com o meu filho desde pequeno, desde a barriga. Isso é muito sério, né? E as crianças, desde pequenas, só podem compreender amor, misericórdia, perdão, aceitação e a verdade quando elas experimentam essas coisas, primeiramente na minha família. A minha primeira instituição, antes de ir para a escola, antes de ir para a rua, é família. Uhum. Isso aí é a velha máxima, isso vem de berço. E, infelizmente, não está vindo. A gente está terceirizando a educação dos nossos filhos. Então, fica essa nossa
reflexão agora, né, para final de ano. E eu só queria deixar um pensamento de uma psicóloga inglesa, doutora Dorothy Briggs, que ela fala no livro dela, Seu Filho e a Autoestima, a Chave para a Vida. Ela conclui o livro dela dizendo que depois de 26 anos de clínica, ela concluiu: qual o maior presente emocional que você pode dar a seu filho? Ajudá-lo a gostar de si mesmo e ser feliz. Porque quando eu tenho o mínimo de amor por mim mesmo, quando eu crio um filho, educo um filho para ser feliz, para ser emocionalmente equilibrado, eu jamais vou ver meu filho sendo espancando morador de rua, sendo preconceituoso, sendo de todas as maneiras, né? Eu não vou ver isso refletindo e eu não vou dizer assim, ah, meu Deus, onde eu errei. Então, fica essa pequena reflexão para a nossa tarde. Eu queria muito falar isso com os nossos telespectadores, né? Pessoas que têm nos acompanhado, para já que é o momento de refletir, virada de ano, leve essa reflexão para a família, nesse momento que estaremos em família, né? Principalmente. E é essa a minha reflexão para essa tarde. Desde já agradecer. Doutor Júlio, suas palavras agora, a gente já caminhando para o final. Eu gostaria de desejar, a gente vai dar uma pausa, né, amor? Que a gente vai viajar um pouco, descansar, recarregar de baterias. E talvez esse seja o último, né, do ano. Então, ao a gente, vivo. ao vivo, né? Pode ser que a vivo. gente entre gravado, né? Certamente vamos entrar gravado, mas não sei se... Até porque a Jovem TV também tem um tempo que vai, né? Se vai ter viabilidade também para a gente gravar durante a semana e colocar um programa inédito, né? Mas a gente quer agradecer, desejar um Feliz Natal e Ano Novo a todos, né? Ano que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para procurar fazer o que a gente procura fazer de melhor para vocês, informar e aumentar o nível de cidadania dessa região aqui. A gente quer agradecer, desejar um abraço a todos e um bom final de semana. Entre na nossa página, Esquadrão Cidadão, no Facebook ou pela Jovem TV. Estaremos à disposição para ajudar, responder mensagens e tudo mais. Tá certo, Simone? Certo. Então encerra hoje você, porque eu sempre encerro, né? Então tá, então eu vou encerrar. Um bom final de ano, vamos refletir, vamos mudar, vamos virar a página para um mundo melhor. É essa a nossa mensagem, né? Fiquem com Deus, bom final de semana e até 2020, se Deus quiser.